Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Olá, amigos, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E que você lembre desta verdade que eu acabei de citar aqui para você, que está na primeira carta de João, no capítulo 4, quando João diz que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, causando insegurança, incerteza, medo, dúvida e levando as pessoas à loucura, levando as pessoas ao extremo, a perder o controle da própria vida e cometer loucuras consigo mesmo, cometendo suicídios e tantas outras barbáries que está acontecendo sobre a face da terra. Tudo isto porque as pessoas se distanciaram de Deus. Se distanciaram de Deus porque deram ouvidos a espíritos enganadores. Seguiram doutrinas de demônios, deixaram de perseverar na fé, deixaram de guardar o coração para Deus, deixaram de crer na palavra do Senhor, porque não são todos os que estão dentro da igreja que de fato creem no Senhor. Tem muitos que estão na igreja que não creem no Senhor, que se comporta como aqueles que estão lá no mundo, que não tem nenhuma intimidade com Deus. Então, juntando tudo isso, aqueles que estão na igreja, mas que não creem no Senhor, aqueles que estão lá fora da igreja, vivem fora da igreja, afastados das alianças de Deus, juntando estes com os que se dizem crente, mas não são, de fato, nós temos aí o cenário que nós estamos vivendo, um cenário de incertezas, de angústia, um cenário de injustiça, um cenário que leva as pessoas a perder o rumo da vida. E o que é preciso fazer? É colocar a cabeça no lugar, né? É focar em Deus, é firmar o coração no Senhor, é voltar os olhos para Deus, para Jesus Cristo, o autor da fé, é estudar a palavra de Deus, ter amor a Deus, ter respeito a Ele, reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador, que Ele é o possuidor dos céus e da terra e de todos os que neles habitam, tantos que habitam nos céus, na terra, todos são de Deus, ainda que eles não honram a Deus com as suas vidas, mas de fato todos são de Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas, e Ele deveria ser honrado, adorado por todos, mas não é. Então, aqueles que amam a Deus, que guardam a palavra de Deus, precisam estar bem focados naquilo que eles esperam. E o que é que nós esperamos? Nós esperamos vencer o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé no Senhor. Por isso eu disse aqui para você no início, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Do mundo nós não podemos esperar mais nada, porque as pessoas, elas distanciaram de Deus, mas para os que são de Deus, que estão vivendo aqui no mundo, nós podemos sim, devemos esperar deles, devemos esperar que eles demonstrem confiança, que eles demonstrem domínio próprio, equidade, equilíbrio num momento tão delicado como este que nós estamos vivendo. Então é a hora dos que são de Deus, dos que acreditam na palavra do Senhor, demonstrar equilíbrio, demonstrar firmeza, demonstrar esperança e total confiança no Senhor, dizer como disse o Davi no Salmo 40, esperei
confiantemente no Senhor, ou esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Isso é muito bom, porque o Davi, ele se comporta como um servo, e um servo, o que ele faz? Um servo, ele fica posicionado, ele fica bem posicionado, aguardando o seu Senhor, aguardando o momento de servir o seu Senhor. Os servos precisam estar posicionados, bem posicionados, aguardando a hora de servir o seu Senhor. E é exatamente isso que nós precisamos fazer, estarmos bem posicionados, confiando no Senhor, clamando a Deus, pedindo a Deus socorro e tendo convicção de que o Senhor virá. O Senhor virá e Ele vai fazer o que Ele disse que fará. Então ele fará o que ele prometeu, tudo que está prometido na palavra do Senhor Jesus, que ele não fez na sua primeira vinda, ele vai fazer. O que ele veio para fazer na primeira vinda, ele fez a obra completa, e lá no Calvário ele disse para o Pai: Pai, está consumado. Então o que ele tinha que fazer no primeiro advento dele, na sua primeira vinda, ele fez. E na sua primeira vinda ele veio para buscar e salvar o que estava perdido e constituir um povo aqui, constituir a igreja dele, constituir um povo que está posicionado nele, posicionado esperando a hora do regresso dele. E enquanto ele não volta à terra, assim como ele subiu aos céus, à vista de uma multidão de 600 pessoas lá no Monte das Oliveiras, como nós lemos aqui em Atos, no capítulo 2, quando ele subiu aos céus com a promessa de voltar, do mesmo modo como aquelas pessoas o viram subir, ele prometeu voltar. Então a minha posição e a sua posição como servos do Senhor Jesus é estar posicionado, aguardando a volta do Senhor, e enquanto o Senhor não chega, permaneçamos nós posicionados, esperando que a obra dele, esperando que a obra que ele entregou nas nossas mãos para ser feita, esta obra precisa ser concluída. Então nós precisamos estar posicionados nele, e a posição é estar firmes, confiantemente nele e aguardando por ele. Enquanto nós aguardamos por ele, vamos estar exercitando a nossa fé, amando a ele, amando a Deus, amando o Senhor acima de todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos. Nós temos tudo isso que eu estou dizendo aqui para você, faz parte da nossa receita de fé, da nossa dieta diária de fé, da nossa vida, do nosso cotidiano. Nós precisamos estar assim, porque estamos vivendo um tempo muito delicado sobre a face da terra, um tempo muito difícil, e eu me lembro das palavras do Senhor Jesus, que disse para o Pai: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas eu te peço que os guarde, os livre do mal. Então é isso que eu tenho que estar nessa posição, confiando em Deus, mesmo vivendo esses dias difíceis. Nós estamos vivendo um tempo aí de total incertezas sobre a face da terra, e o que nós precisamos fazer? Estar firmes no Senhor, posicionados para servi-lo o tempo todo, a hora que ele nos mandar ir e fazer a obra, ou na hora que ele falar pare, como fez os filhos de Israel quando estavam lá no deserto, caminhando para entrar na terra de Canaã. Eles tinham que ficar observando, posicionados como servos, posicionados e observando o que? Eles observavam a nuvem, eles tinham que observar a nuvem. Sabe por quê? Eles só podiam se mover enquanto a nuvem movia.
Então eles ficavam posicionados lá. Se a nuvem não se levantasse, não se movesse, eles ficariam posicionados lá, esperando o sinal. Se a nuvem se movesse, eles teriam que levantar o acampamento e teria que partir. Eles poderiam estar no meio da noite, na madrugada, mas se a nuvem se levantasse, eles teriam que levantar o acampamento. Se a nuvem se movesse, eles teriam que levantar o acampamento e se mover na direção da nuvem. Se a nuvem parasse, eles teriam também que parar e aguardar o posicionamento da nuvem. Se a nuvem voltasse a se mover no mesmo dia, eles tinham que levantar o acampamento e seguir a nuvem. Por quê? Por que eles tinham que fazer isso? Exatamente pelo fato deles serem servos do Senhor, trabalhando num projeto de salvação que o próprio Deus havia determinado para eles. Então não tinha moleza, não tinha como fazer corpo mole, não tinha como agir com negligência, tinha que estar ali, atento ao que estava para acontecer. Então o costume do servo posicionado é aguardar a hora de seu Senhor. Então nós temos que estar aguardando a hora do nosso Senhor, e enquanto nós estamos aguardando a hora do nosso Senhor, hoje nós não temos uma nuvem lá no céu como sinal, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos fala o que nós devemos fazer. Ele nos fala o que nós devemos fazer. E é isso que nós precisamos fazer. Ter intimidade com o Espírito Santo para nós sabermos o que devemos fazer. Eu sou a pastora Carmen Soares e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Eu disse para você que é algo que não tem nem como discutir, não tem nem como falar. Porque já são mais de 5 meses que nós estamos vivendo um tempo difícil sobre a face da terra. Esse vírus que manifestou lá em Wuhan, na China, no mês de dezembro, que estava localizado apenas lá naquela cidade, começou a espalhar uma notícia no mês de dezembro que um vírus estava matando pessoas lá em Wuhan, lá numa cidade da China. E aí, até aquele momento, até o mês de dezembro, janeiro e fevereiro, era apenas um problema localizado numa cidade na China, e não deixava nenhuma, digamos assim, não deixava nenhuma suspeita, ou não levantava nenhuma suspeita de que aquele problema que estava lá ia se espalhar pelo mundo afora. Ia se espalhar e virar o que virou. Esta que é a realidade. Não passava pela cabeça de ninguém que aquele problema que manifestou na China, em Wuhan, na China, no mês de dezembro, se espalharia pelo mundo afora, se transformaria em uma epidemia, que ganhou o nome dado pelos homens de pandemia, porque veio do pânico. O medo se espalhou pelo mundo afora, transformando no que está hoje. Então, já de fato no Brasil, já são mais de 5 meses que nós estamos passando por este momento difícil, por este momento de incertezas, em que não podemos negar o fato que são milhares de pessoas que já perderam as vidas com este vírus, com o Covid, que está aí fazendo vítima todos os dias tem um boletim informando quantas pessoas morreram naquele dia. E as pessoas com essa insegurança, elas não sabem mais o que fazer. Então, ninguém esperava que a situação chegasse ao ponto que chegou. Ninguém esperava isto. Quem esperava que o vírus que surgiu lá em Wuhan ia causar esse problemão que hoje está abalando com a estrutura dos povos sobre a face da terra? Eu esperava acontecimentos assim, porque Jesus falou para nós
que coisas difíceis estariam acontecendo antes da sua vinda, antes do seu retorno à terra. Ele disse que seria um tempo difícil, um tempo que ele deu o nome de grande tribulação. E o que nós estamos vendo? Nós já estamos vivendo a grande tribulação? Não. Mas nós estamos vendo aí os seres humanos, os governantes da terra, preparando aí o quê? Preparando o terreno. Para a manifestação de quê? Para manifestar o quê? Nós sabemos que o que vai manifestar será a força-tarefa de Satanás. E a força-tarefa de Satanás, ela será composta pelo dragão, a besta e o falso profeta. A besta, o anticristo. O mesmo que João fala do anticristo, e é na primeira carta de João, e também em Apocalipse capítulo 13. Então nós estamos vendo aí os governantes da terra, os poderosos da terra, preparando o cenário para exatamente a manifestação destes seres, do dragão, a besta e o falso profeta. Você está vendo, você deve ter ouvido falar várias vezes aí do grande reset, ou seja, algo assim parecido com o que aconteceu no tempo do dilúvio. No tempo do dilúvio, quando Deus falou que ele havia arrependido de ter feito o homem sobre a face da terra e havia determinado que estaria acabando com todos os seres que havia na face da terra. E então eles estão usando este episódio do dilúvio para falar no grande reset, ou seja, que vão como se fosse resetar tudo que existe sobre a face da terra, assim, acabar com tudo e recomeçar, um recomeço. Mas eles não são Deus. Eles não têm o poder de Deus para fazer o que Deus fez. Por que houve o dilúvio? Porque Deus determinou que haveria um dilúvio. E com o dilúvio ele estaria destruindo todos os moradores da terra, o homem e os animais. Mas ele faz aquela aliança com o Noé, manda Noé construir a arca para salvar ele e a sua esposa, os seus filhos e suas noras e as espécies dos animais que Deus havia criado para a glória do nome dele. Então o que ele faz? Ele manda a Noé construir a arca, e dentro da arca estaria a Noé, a sua casa e os animais, para que acontecesse então a destruição de tudo o que havia sobre a face da terra, e depois recomeçar com Noé, sua família e aqueles animais que ele colocou na arca, que foram até ele, para entrar na arca e serem preservados como Deus queria. Agora, os homens que estão falando aí, no grande reset, no caso aí, resetar tudo, quando você pega um programa de computador que pegou um vírus ou alguma coisa assim, o computador travou, ou é o seu celular que travou, e para você recuperá-lo, você vai ter que resetar tudo, ou seja, apagar tudo, destruir tudo que está armazenado nele, e para poder zerá-lo, e depois reprogramá-lo, para que ele volte às funções dele. É exatamente isto que os poderosos do mundo estão falando e que vai acontecer. Você deve ter ouvido falar nisto já, que eles estão programando aí, assim, que vai acabar com o que existe para poder recomeçar com o sistema governamental, o sistema político, o sistema social e o sistema religioso. E nisto eles estão incluindo também a igreja do Senhor Jesus, que eles acham que tem que mudar tudo. E por que o ser humano está fazendo isto?
Eles estão fazendo isto por quê? Porque eles estão alinhados com o projeto de Satanás, com o projeto do dragão, com o projeto da besta e do falso profeta. A besta é o anticristo e o falso profeta. Então, eles estão alinhados com esta agenda de Satanás para poder preparar o mundo para a manifestação do anticristo. É claro que tudo isso que está acontecendo é coisa que o próprio Senhor Jesus Cristo falou que estaria acontecendo, mas por quê? Fala-se que o vírus que está assolando vidas no mundo, ele foi manipulado. Ele foi manipulado em laboratório. Ninguém sabe se é ou se não é. Se foi, um dia a verdade virá à tona. Mas se não foi, se ele é fenômeno, é algo da natureza, se ele é algo da natureza, também vai saber um dia. Tudo vai ficar sabendo. Mas o que chama a nossa atenção é que, da maneira que eles estão tratando a questão do vírus, como as autoridades estão tratando as pessoas nesse tempo em que o vírus está causando todo este mal sobre a face da terra. Como que as autoridades estão se movimentando, como que os poderosos da terra estão se movimentando, aqueles que se dizem senhores da terra, os que têm o poder econômico, o poder político, o poder social, o poder religioso, digamos assim, como que eles estão se comportando, o que é que eles estão falando? Eles estão falando coisas que aponta para o quê? Para o cumprimento do que já está escrito na palavra de Deus. Ou seja, o homem, ele com a sua própria inteligência, com a sua própria capacidade, está cavando a sua própria sepultura. O homem, com o seu distanciamento de Deus, com as suas ideias, com a ciência, a tecnologia em suas mãos, com essas ferramentas que o próprio Deus falou, que estaria multiplicada nos últimos dias, o homem em poder de tudo isso, o que é que ele está fazendo? Ele está planejando o quê? Ele está planejando, na verdade, destruição. Isso também nos faz lembrar do que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, olha como que ele fala, 1 Timóteo capítulo 4, ele fala assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aqui vem também o que? A apostasia, né? O abandono da fé. Aquilo que eu disse para você, nem todos os que são participantes da igreja de fato são cristãos, nem todos são transformados, nem todos se submetem a Cristo como Senhor, nem todos se submetem a Deus como Senhor. Muitos apenas têm o nome de cristão, mas não tem a essência da vida, não tem a essência da vida de Cristo, não tem Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. Eles fazem o que eles querem. Eles manipulam a palavra de Deus, a verdade, para os interesses deles. E também no capítulo 3, tá? No capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala também da seguinte maneira: sabem, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigo dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. É como se eles estivessem fazendo uma leitura dos corações das pessoas nos dias de hoje. É como se o Espírito Santo, porque aqui Paulo está falando que o Espírito Santo falava isto.
Como ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabia como estariam os corações dos seres humanos nos dias atuais. Então o que você está vendo? Essas coisas que estão acontecendo é o retrato, é a imagem do coração do ser humano. Reflete essa leitura que o Espírito Santo faz aqui e fala e expressa por boca de Paulo a Timóteo, na carta ao Timóteo, dizendo como estaria. É claro que num cenário deste, onde nós temos pessoas desta natureza e no comando das nações, o que se há de esperar? O que se há de esperar? Eles falam na primeira onda do Covid, falam na segunda onda e na terceira onda. Parece que já está tudo programado. Está tudo programado. Países aí que já havia vencido, já havia vencido, como a Austrália, a Nova Zelândia, a Espanha. Esses países que já havia vencido o vírus na sua primeira manifestação lá, já estão enfrentando agora a segunda manifestação. Já está na segunda etapa. O que se esperar daqui para frente? Se já são o quê? Mais de 6 meses e as coisas estão do jeito que está, não se consegue vacina, não se consegue controlar esse vírus e já estão falando aí numa segunda e numa terceira. Parece que é tudo programado. Pode-se esperar que tudo pode ter sido mesmo programado. Pode-se entender assim, porque com esses corações que é revelado para nós aqui na palavra de Deus, dá para entender que de fato as coisas não vão melhorar. Elas vão piorar, com o objetivo desses poderosos aí, os governantes das nações, querendo aí acabar com todo o sistema existente, sistema governamental existente, para criar aí um novo estilo de governo, um novo estilo de domínio, vamos dizer assim, de mandatários sobre as nações, porque o objetivo deles é criar um único governante. Um líder mundial que vai resolver problema do clima, problema político, problema do vírus, problema da economia e problema social e tudo mais. Então, eles estão apontando para isto, de que o mundo está sendo preparado para receber um outro líder. E para receber um grande líder é preciso mudar todo o sistema que existe sobre a face da terra. Ora, com tanta corrupção e com governantes comprometidos com o engano, o que se há de esperar? Há de esperar exatamente isso, que as coisas não melhorem, que elas compliquem ainda mais. E o que nós temos que fazer? Não tem como nós sermos crentes apenas nominais, da boca para fora. É hora de nós definirmos e dizermos para o mundo quem nós somos. Ou nós somos de fato nascidos de Deus, somos servos posicionados para poder cumprir a ordem do nosso Senhor, ou nós vamos estar aí fingindo que nós somos crentes, fingindo que nós somos pastores, ou então, como muitos aí que se diz pastores, não passa de falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, que falsificam a palavra de Deus, que fazem coisas terríveis em nome do Senhor, que são gananciosos, como Paulo fala aqui, gananciosos, hipócritas, amantes de si mesmo. Eles fazem tudo isto com o único objetivo de conquistar poder para eles mesmos, e não para mudar situações que vai trazer benefícios para as pessoas que habitam sobre a face da terra. Então, a realidade é esta: do ser humano nós não precisamos esperar nada, mas do Senhor nós podemos ficar confiantemente, como disse o Davi: esperei confiantemente, ou esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu a minha voz. Então eu digo para você que das pessoas, dos nossos governantes, não precisa você esperar nada, porque eles trabalham em grupos. Os governantes, os congressos, os parlamentos espalhados pelo mundo afora, eles trabalham em grupos. E cada grupo puxa a brasa para a sua sardinha.
Cada grupo procura satisfazer os seus interesses. E assim, nós vemos isso no nosso cotidiano aqui no Brasil. Nós vemos isso no Congresso Nacional. É o grupo A, B, C e D e tantos grupos que existem lá no Congresso. E quando eles falam, não, nós não vamos votar isso, nós vamos barrar isso aí, esse projeto, barra mesmo. Não, esse aqui nós vamos votar, porque esse aqui é do fulano, esse aqui nós temos que votar. Eles votam mesmo e aprovam. Mas quando eles querem, como eles mesmos falam aí, quando eles querem ferrar com alguém, eles ferram mesmo. Mas quando eles querem que aquela pessoa seja promovida, as ideias dela sejam promovidas porque vai trazer benefício para eles aprovam mesmo. Infelizmente é assim. Agora eu te pergunto, o que esperar deles? O que esperar de um mundo governado por pessoas desta natureza, com esses pensamentos no coração? Mas uma coisa eu tenho que ter na minha alma. É aquilo que o João disse, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus, maior é o Senhor Jesus, e é para Ele que nós temos que olhar. O que está acontecendo é o cumprimento da palavra do Senhor, que haveria uma grande tribulação, mas essa grande tribulação, pelo que nós estamos vendo, ela não está muito longe. E essa grande tribulação, ela está sendo esperada porque eles também conhecem a palavra de Deus, eles sabem que isso tudo vai acontecer. E o que eles querem? O que Satanás, que é o mentor de todo este mal? Ele é o mentor de todo mal, porque ele veio roubar, matar e destruir. Ele não mudou a sua agenda. Ele continua, só que ele está sofisticado. Agora ele está usando armas poderosíssimas. Agora ele está usando os governantes malucos da face da terra, que se armou com as suas armas poderosas de última geração para poder, dizendo eles, se defenderem, mas defendendo, atacando as outras nações. Então é claro que o que está acontecendo é a agenda de Satanás e a força-tarefa dele para poder chegar aí ao domínio de todas as coisas está aí. Mas tudo isto tem a permissão de Deus. Tem a permissão de Deus porque, como nós lemos em Romanos 1 e 2, tudo que o ser humano podia conhecer de Deus, Deus mostrou para o ser humano. Tudo que nós precisávamos conhecer de Deus, Deus mostrou para nós. Sua bondade, sua graça, sua misericórdia, o seu amor que foi revelado. Meu Deus, que coisa linda! Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não apodreça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa linda! Olha a manifestação de Deus, deixando o seu filho ser manietado, preso, crucificado, pregado com aqueles cravos lá na cruz. Porque era a única, ele tinha que estar ali preso na cruz, porque a serpente tinha que picar o calcanhar dele. Deus falou isso lá em Gênesis capítulo 3, a partir do verso de número 15. Que a serpente estaria picando o calcanhar da semente da mulher. E a semente da mulher esmagaria a sua cabeça. Então ele tinha que picar o calcanhar do Filho de Deus. A semente da mulher, no caso, Jesus Cristo, o que veio para salvar o perdido. E para ele conseguir fazer isso, é claro, Jesus tinha que estar preso na cruz, crucificado, amarrado, sem ter como reagir humanamente falando. E ali então ele aproveitou aquela hora para fazer o quê? Para picar o calcanhar do Senhor Jesus, pensando que assim ele o derrotaria. Mas ele se enganou, porque no terceiro dia o Senhor ressuscitou para nunca mais morrer, e antes ele desceu lá nas profundezas e esmagou a cabeça de Satanás, e tomou das mãos dele a chave da morte, a chave do inferno, e disse: quem manda sou eu. Sempre foi assim. O poder que Satanás tem é o poder maligno. É só o poder maligno.
Porque o poder benigno, todo poder benigno, quem detém é Deus, quem detém é Jesus Cristo. É Ele que detém todo o poder benigno, todo o poder do bem, é Ele que detém. O poder que Satanás detém, que manifestará no dragão, que é o próprio Satanás, na besta e no falso profeta, que é no anticristo, no falso profeta, é todo o poder do mal. O que se vai se esperar de um mundo que está sendo preparado para receber todo o poder do mal, todo o poder satânico, todo o poder diabólico, todo o poder maligno? Porque é isso que está sendo preparado para a manifestação do grande Satã, de todo o poder satânico, de todo o poder diabólico, de todo o poder maligno. E como vencer isso tudo? É pelo poder do nome do Senhor Jesus. Nós o vencemos, já está escrito em Apocalipse capítulo 12. Ai dos moradores da terra, porque o diabo, cheio de fúria, desceu sobre vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas ele disse que os do Senhor, os servos do Senhor que estão posicionados, aguardando as ordens do seu Senhor, no serviço do seu Senhor, venceram Satanás. E venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra da perseverança do Senhor, que eles guardaram. Então, há vitória no meio desse cenário caótico. A vitória no meio desse cenário cruel, a vitória no meio desse cenário de morte, mas a vitória é para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, porque quem não crê receberá simplesmente, quando chegar a hora, a marca da besta, a condenação eterna. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que crer em Deus e fazer como Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor, esperei com paciência no Senhor. Então, se as coisas estão complicadas, estão difíceis, você está contaminado aí pelo vírus, HIV ou qualquer outra bactéria que está sobre a face da terra, é um câncer agressivo, é uma outra doença, é um outro problema que surgiu, ou então é o Covid, o próprio Covid está contaminado, é esperar com paciência no Senhor, é aguardar com paciência no Senhor e não se vitimar diante da situação, porque o que nós sabemos, o que está para manifestar é a totalidade do poder de Satanás. Os governantes do mundo, os detentores do poder, do comando das nações na face da terra, eles não são aliados de Deus, eles são aliados de Satanás. E eles não estão nem um pouco preocupados com os que estão morrendo aí com o vírus do Covid ou qualquer outra coisa que está assolando com a vida de pessoas na face da terra. Porque eles estão a serviço do mal. Mas nós temos Jesus Cristo que veio para desmanchar as obras do diabo. Para desmanchar as obras do diabo. Então você precisa confiar em Jesus Cristo, eu preciso confiar em Deus, porque o que está desenhando aí, o que está desenhando é um cenário de dominadores deste mundo tenebroso. Eles estão usando este vírus para poder dominar as pessoas, para dizer às pessoas o que elas devem fazer, o que elas não podem fazer. Isso já é uma realidade. Isso já é uma realidade. É obrigado a usar máscara, tem lugares aí, aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, se a pessoa for pega sem máscara, ela é multada. É obrigado a usar a máscara, é obrigado a fazer isso e mais aquilo. Então, o que está desenhando aí são o quê? Os dominadores deste mundo tenebroso, as autoridades que detêm o poder, caminhando para exercer um domínio total sobre as nações. E o que nós temos que fazer? Eu pergunto novamente. É confiar em Jesus Cristo. Ele mesmo falou, o amor se esfriará de muitos, não de todos, de muitos. Quem conseguir permanecer no amor de Deus, quem conseguir permanecer na palavra de Deus, quem deixar de ser hipócrita, crente da boca para fora e se converter, nascer de novo, tornar-se nova criatura e confiar em Deus, vai vencer o mundo. É claro que não vai ser fácil.
porque terá o tempo também da grande perseguição. O tempo da tribulação também será um tempo de grande perseguição ao povo de Deus, que culminará com o retorno do Senhor Jesus Cristo para livrar Israel dos seus inimigos, e tudo isso está escrito aqui, ó, na palavra de Deus. Então volta seu coração para Deus, atenta para as coisas do Senhor, presta atenção no cenário, analisa o que as pessoas estão fazendo, o que os governantes estão fazendo, e busque a Deus, e espere em Deus. Tenha confiança em Deus e diga todo dia: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu, como igreja, como pastor, eu digo: maior é o que está em mim, maior é o que está comigo, maior é o que está conosco, o povo de Deus, do que aquele que está no mundo, preparando o caminho do opressor, preparando o caminho de Satanás. Assim como João Batista, ele era a voz que clamava no deserto, e ele estava preparando o caminho do Senhor Jesus para ele manifestar como Salvador. Também Satanás tem os seus seguidores que estão preparando o caminho dele para ele manifestar, como o dragão, a besta e o falso profeta. A besta, que é o anticristo, e o falso profeta, para dominar. Mas isso vai ser um tempo também determinado por Deus. Ele vai ter o dia de começar e o dia de encerrar. E eu tenho que ficar firme na fé. E você tem que ficar firme na fé. Ficar firme nas promessas do Senhor, que falou: eu não deixarei vocês sozinhos. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Senhor é fiel. E nós devemos também sermos fiéis a Ele até o fim. A hora é de demonstrar a quem nós pertencemos. Se somos servos do Senhor Jesus, então vamos estar posicionados, esperando a manifestação do nosso Senhor. Vamos orar. Querido Deus e nosso amado Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, que é fiel, mesmo quando todos nós, todos os moradores da terra se tornam infiéis, o Senhor permanece fiel. Louvado seja o teu santo nome, porque o teu caráter é imutável, e o Senhor permanece sendo o Deus justo, Deus de poder, o Deus de misericórdia, o Deus de amor. Meu Deus, que o Senhor tenha compaixão dos moradores da terra, tenha compaixão das famílias da terra, tenha misericórdia, meu Deus, dos pobres e oprimidos, tenha misericórdia daqueles, meu Deus, que não têm recursos financeiros para bancar, meu Deus, um tratamento médico, para bancar, Senhor, uma dieta saudável, uma alimentação saudável para a sua família, moradia digna, para aqueles que não têm, Senhor, recursos, para dar aos seus filhos, meu Deus, condições dignas, de uma vida, meu Deus, de uma vida digna, confortável, mas que moram nos piores lugares, que alimenta, meu Deus, dos piores alimentos que são oferecidos nos supermercados, ou aqueles que não têm nem o pior para comer, aqueles que perderam tudo, perderam o emprego, perderam, meu Deus, perderam os recursos materiais, perdeu a saúde, perdeu a alegria de viver. Que o Senhor compadeça-te desses, Pai. Compadeça-te dos oprimidos, compadeça-te, meu Deus, dos cativos, dos que estão doentes, dos que estão enfermos, que estão amontoados, meu Deus, numa enfermaria, nas enfermarias dos hospitais, e não tem dinheiro para poder bancar um tratamento digno em um hospital particular, meu Deus. Estes estão lá, meu Pai, refém de uma situação terrível,
de uma situação de abandono, porque não há interesse das autoridades, meu Pai, para dar dignidade aos que estão contaminados pelo Covid ou outras doenças, meu Deus, quantas pessoas, meu Pai, que estão com tumores malignos e não está tendo acesso aos tratamentos que garantirá a eles, meu Deus, uma melhor qualidade de vida. Quantos desempregados que não têm dinheiro para dar sustento, alimento para sua família, meu Pai. Meu Deus, que confusão social que está sobre a face da terra. Meu Deus, são os empresários desesperados porque perderam as suas empresas, perderam os seus recursos, perderam tudo, meu Pai. Tenha misericórdia de nós. São os trabalhadores que perdeu o emprego, perdeu tudo, meu Deus, e não sabe o que fazer. Tem misericórdia, meu Deus. Alguns têm conseguido, uma minoria, uma fração mínima, tem conseguido ajuda do governo, mas a maioria não consegue, meu Deus. Senhor, tenha compaixão de nós, porque são tantos os enganos que estão aí. São tantas incertezas que estão aí, meu Deus. São tantas dúvidas pairando pelo ar e nas mentes das pessoas, que muitos já nem sabem mais o que fazer. Que o Senhor tenha compaixão de nós, meu Pai. Que o Senhor tenha compaixão das famílias da terra, que o Senhor tenha compaixão daqueles que estão desesperados e aqueles que estão agindo como se nada tivesse acontecendo. Que o Senhor os desperte, meu Deus. Que eles acordem, que os que estão dormindo o sono do engano, que eles sejam acordados para enxergar a realidade e se convertam dos seus maus caminhos, meu Pai. E busca o Senhor, para que o Senhor tenha compaixão de nós. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu digo para o Senhor, meu Pai, que o cenário não está melhorando, que o problema não está sendo vencido, que as dificuldades não estão sendo resolvidas. Elas estão aumentando, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ajuda essa pessoa que já recuperou, meu Deus, já recuperou da contaminação do Covid, mas está frágil, com o sistema imunológico debilitado, sem forças, sem capacidades, meu Deus. Que essa pessoa seja ajudada pelo Senhor. Aqueles que estão entubados, aqueles que estão esperando, meu Deus, desocupar um respirador para salvar a vida deles, meu Deus, misericórdia. Ah, Senhor, misericórdia. São tantas coisas ruins que estão acontecendo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nossas casas, dos nossos lares, das nossas famílias. Tenha misericórdia das nossas vidas, meu Pai. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus e sabemos que todo o sistema humano falha, mas o Senhor não falha. Por isso nós nos alegramos e vamos continuar esperando confiantemente, com paciência no Senhor. E enquanto nós esperamos, nós vamos te clamar, meu Deus, com a certeza que o Senhor ouvirá o nosso grito, ouvirá o nosso clamor e nos livrará, em nome do Senhor Jesus, com a certeza que o Senhor não falha, que o Senhor é o nosso socorro bem presente no meio da aflição, com a certeza que o Senhor está cuidando de nós. Nós te agradecemos, meu Deus, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e eternamente. Amém. Muito bem. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e espere confiantemente no Senhor. Um grande abraço, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e vamos juntos fazer a obra de Deus. Fique na graça e na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.